Nós estamos conversando com o escritor Ricardo Magalhães sobre o outro lado da vida. Ricardo, estávamos falando do plano espiritual e você estava dizendo que é muito semelhante ao nosso. Mas como assim? Tem casas, tem alimentação? Como é que é isso? Mônica, é o seguinte, tudo é construído ou projetado pelo pensamento. O nosso pensamento é que concretiza as nossas sensações, o que sentimos, o que queremos, o que gostamos. Então, pelo pensamento, nós acabamos formando ideias. Elas começam a se concretizar a partir daquele sentimento que temos. E o pensamento acaba realizando. Então, muitas vezes, uma pessoa, um espírito, ele gosta de beber, por exemplo. Ele se aproxima, ele não pode fazer isso porque ele não tem a matéria. Ele se aproxima de alguém e absorve fluidicamente, energeticamente, aquele ato, aquela sensação é transmitida através do homem, do espírito encarnado. Então esse espírito, ele tem as sensações que ele teria se estivesse com o corpo. Certo. Ele transita facilmente em vários ambientes nossos, mas tem, é lógico, limites, porque existem locais que há uma incompatibilidade com a sua energia e ele não tem condições de adentrar aquele lugar. Então vamos dizer assim, o plano espiritual estaria dividido em faixas vibratórias, a gente pode dizer, dependendo da sua energia, do quanto você está evoluído ou não evoluído, você vai ficar num lugar ou num outro? Veja, é por aí, mas para podermos ter uma ideia mais clara do que seria esses estados variados de sentimentos, por assim dizer, um homem bom, quando ele morre, ele recebe, pelo próprio merecimento, um estado compatível à sua vida anterior, ou seja, a sua vida como homem, e agora como espírito ele vai ter uma frequência, vai estar mais dirigido a sentimentos positivos e uma vibração também harmônica. Ao contrário, o homem, quando ele tem muitos vícios, certo, quando ele tem más inclinações, quando ele tem por prazer, por exemplo, prejudicar alguém, ele, ao deixar o corpo físico após a morte, ele terá os mesmos comportamentos. Então ele vai se afinizar justamente com espíritos que têm o mesmo comportamento. Agora, o que acontece, então, nesse caso, com uma pessoa que se suicida? O caso do suicídio é muito problemático, porque se suicida justamente pensando em terminar-se o problema. Sim, só aí que nós começa agravamos mais, muito mais. Porque é como se nós não quiséssemos pagar uma dívida.